Boa noite. Hoje são 10/6/2019. Aos 84 anos de idade, considerado furacão do rádio massapeense, dono de um vozeirão possante e inconfundível, uma das mais expressiva voz da radiofonia cearense. É o único em todo o estado é o único em toda a Massapê de todos os tempos. Aos 18 anos, fazia propaganda política do então candidato a prefeito de Massapê, José Carneiro de Araújo. Na década de 60, trabalhou na Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. E em Sobral, trabalhou na Tupinambá Educadora. E em Massapê, passou pela Tropical Líder. Atualmente está na Marques FM. O mesmo também, nos anos 60, liderou o serviço de alto-falante da voz do município, cuja os radialistas se postavam, as amplificadoras ficavam no Educandário Nossa Senhora do Carmo, na Coluna da Hora e na Pinote, na Praça de São Francisco. Dividia a locução com Roberto Mendes Carneiro, Dr. Raimundo Nonato Silveira, Assis Olímpio e Aderbal Bezerra, que ainda está vivo e trabalha provavelmente na rede Verdes Mares de Comunicação. Sem falar que nesse serviço de som havia música ao vivo, com participação do barbeiro Eudson Carneiro e do violonista e contrabaixista, com a inconfundível voz do Ogel Arruda e do seu irmão João Arruda. Também o Neguinho Celeiro participava com aquele vozeirão muito bonito. Com vocês, o furacão do rádio massapeense, Robério Mendes Carneiro, o inconfundível. Boa noite, senhoras e senhores. Tenho incomensurável satisfação de ver o programa Luciano e meus convidados numa emissora que se espalha em todo o mundo, uma demonstração da mais soberba da capacidade do Dr. Gerardo Soares em trazê-la para Massapê, que possamos divulgar, não há dúvida, tudo o que ocorre, se for necessário, nesta cidade. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, nos honra bastante. E para mim, não só o padre João Batista Frota é uma celebridade de renome massapeense, mas eu também acho que você é uma das pessoas que poderia ser o cidadão do século, dado o serviço prestado à radiofonia massapeense, sobralense, por que não dizer, em todo o estado do Ceará. Roberto, eu queria fazer a primeira pergunta a você. De onde é que você tira toda essa energia que você tem 84 anos de idade e ainda está com esse vozeirão? De onde é que você tira essa energia? Essa estabilidade. É uma alimentação controlada, é uma dormida também cedo e fora de bebida e de cigarro. Então, me dá esta força que eu muito agradeço a Deus, porque isto muito me anima e me alegra. E eu me sinto muito feliz. Já você vai saber a vida e a obra de um Beatle chamado Paul McCartney. Também tudo sobre o paraíso gay e o que o pastor Malafaia pensa sobre homofobia. Se você quer viver mais, saiba quantas gramas de sal você deve comer por dia. Já no Luciano e meus convidados oficiais. Você também vai saber o verdadeiro valor de uma vida espiritual. Conto aqui já, daqui a pouco, no programa Luciano e meus convidados oficiais. Você tem ideia de quantos cerimoniais você já comandou em Massapê e em todo o estado do Ceará? Diversos. Uma Adalto Bezerra, César Carles, e uma que eu tive muita satisfação foi Dr. Osmundo Pontes. Também tive a honra e o prazer
e fazer este trabalho com Oswaldo Aguiar, massapense, escritor, que editou Massapê em Foco em 2 edições. Romero, sem esquecer que foi você que comandou, em 1974, a inauguração da primeira banda musical que já se ouviu na história de Massapê. Eu acho que uma outra banda em conjunto. Então, você, em 1974, você fez a apresentação no Centro Social Massapense. Você lembra de algum detalhe nessa época do conjunto Caltech, que foi no Centro Social Massapense? Foi uma atração máxima. Veio de encontro aos anciãos do Massapense, animava as festividades no Centro Social Massapense, do qual eu era presidente. Isto muito sensibilizou a opinião pública. Lamentavelmente, desapareceu. Você tem mais ou menos uma ideia quanto tempo a banda Caltech sobreviveu entre nós? Eu era presidente do Centro Social Massapense, e todas as vezes que eu apresentava esse conjunto, eu não me firmei em me aprofundar no tempo que ele existiu. Às vezes que eu apresentei, ele estava presente. E fazem muitos anos, de 1974 para cá. E de todos os membros do conjunto, lamentavelmente, um membro faleceu. Você está sabendo quem foi? De todos eles? Eu não estou me recordando muito, mas se você me disser, eu me lembro. Macaxeira. Macaxeira, sim, fazia parte. Eu queria até prestar uma homenagem ao Macaxeira, porque o Macaxeira era uma pessoa muito humilde. E foi uma figura atuante do conjunto. Atuante. Eu não quero dizer com isso que os outros componentes do conjunto criavam situações difíceis para que o conjunto pudesse durar muito tempo. Mas o Macaxeira era uma pessoa humilde e eu nunca tive problema com ele. Então eu guardo essa lembrança maravilhosa da humildade dele, uma pessoa que nunca criou problema, sempre quis que o conjunto tivesse um sucesso absoluto e que fosse muito adiante. Aí depois que o conjunto acabou, ele partiu para outras bandas. E continuando, qual é a lembrança que você tem? Vamos falar agora de uma coisa bem interessante que o Massapê teve. Casa da Juventude. Se eu me recordo bastante. As noites festivas e alegres. Falasse tudo que você lembra da casa. Era o doutor lá, o Boinha. Era uma atração máxima. O Boinha, na Casa da Juventude. Foi locutor lá. Eu não sabia disso. Eu estou dizendo aqui porque eu tenho certeza absoluta. Eu não sabia. E ele participou como locutor lá. E eu sempre frequentava, porque as minhas amizades frequentavam lá a Casa da Juventude. E o Boinha era locutor oficial da Casa da Juventude? Não era locutor oficial. Ele jogava as músicas, dizia os pedidos. Isto muito concorria para o engrandecimento do movimento da Casa da Juventude. Era uma casa que acolhia a juventude. Nós tínhamos movimentos festivos lá. Isto muito nos empolgou e nos animou. Você lembra da diretoria da Casa da Juventude? Não, me recordo não. Naquela época não me recordo não. Eu sei muito bem em que as pessoas tinham parte ativa. Tinha presença marcante, Padre Ataíde. Padre Ataíde, na época, fazia parte da direção. Fazia. Padre Ataíde foi vigário de Massapê. A Valdeglar Silveira. O Edinardo também tinha sua participação. Tinha sua participação. Então, eu acho... A impressão que o doutor Zé Soares também tinha participação. Não, o Gerardinho era muito novo na época. O Edson, irmão do Gerardinho... Eu trouxe para o Centro Social Massapense. Não, mas eu digo na Casa da Juventude, o Gerardinho era muito novo. Agora o Wellington não. Parece que dos homens é o mais velho, né, Gerardinho? Então, o Wellington, ele frequentava. Ele participava lá. Eu também frequentava, mas... O Wellington tinha uma participação mais ativa. Eu me lembro como fosse... O Mazinho era presidente. Isso, namorava com a Eduína, Costa Pereira. Me recordo muito bem. Nós tínhamos campeonato na época de ping-pong, você lembra? Tudo. Era uma atração máxima. Tinha lá, liderava, tinha teatro, tinha tudo.
e agradava plenamente as pessoas que frequentavam. Na parte do teatro, eu não sei se você lembra, quem se responsabilizava por essa parte artística era o Felipe Mauriene, você lembra dele? E lembra, e você sabe perfeitamente que o cheiroso Luiz Aguiar esteve fazendo show na Casa da Juventude. Ah, eu não lembro. Você não se lembra, mas eu me Não lembro. lembro. Você lembra o ano? Ah, me lembro não. Você, na época da Casa da Juventude funcionando de maneira brilhante, o Wilson Aguiar, cheiroso, fez um show sensacional. Isto liderado, esse show, pelo Luiz da Hora Pereira. Pelo Luiz da Hora Pereira. Você sabia que teve 2 locais em Massapê aonde a Casa da Juventude esteve montada? Você lembra dos 2 locais? Realmente, esse aqui, ao lado aí, no Oitão do Banco do Brasil. Não, esse aí, ao lado do Oitão, foi a segunda versão da Casa da Juventude. Eu acho que foi daquela... A primeira versão vizinha à padaria do Zé Teixeira. Ah, me recordo muito bem. Isso aí o padre está em atuação. Inclusive Certo. usou o microfone, nos fez até críticas a respeito, nós defendemos João Goulart, que houve a ditadura, né? João Goulart fugiu para o Uruguai e ele aproveitou e serviu contra eu, o Walter Ponte e o Diogo. Na época, havia umas festinhas e nós não tínhamos, na época, uma banda. E aproveitava-se de alguns músicos da banda de música, como parece-me que o Borrego batia o tarol, tinha o Manuel de Barro, o trombone, né? Tinha o Zacarias. Saxofone não, é pistão. Então, havia aquelas festinhas onde as pessoas dançavam de rosto colado. Nessa época, você já era casado, Roberto? Não. Eu casei depois dessa evidência de eu fazer parte desses movimentos, aí depois eu casei. Ah, tá. Existem muitas pessoas que têm vontade de aprender um instrumento. Então, eu gostaria de dizer que em Massapê tem um rapaz de 18 anos que ele vai fazer parte da minha banda. O nome dele é Isaac. Um rapaz muito inteligente, ensina aula de violão, cavaquinho e contrabaixo, e cobra apenas R$50. Qualquer informação é só se comunicar com 994, 88 é o prefixo, 994 18 14 64. Só uma observação, para a realização deste programa, eu conto com o apoio muito bem-vinda de Felipe Mauriene, trabalhando em cima da consultoria desse programa e da organizacional cultural, Felipe Mauriene. Já no suporte técnico digital, eu conto com a minha filha querida, Thalia Maria, e meu genro Neto, diretamente da cidade de Fortaleza, Ceará. Roberto, você não sabe o prazer que você está nos dando essa entrevista. A satisfação foi minha. Saiba você que olha a quantidade de live que já está aqui para você visualizar e todos nós. Maria Denise Carneiro é minha irmã, ela está aqui. Nós temos José Augusto Menezes, deve ser o Dudu, né? Maria Oliveira Soumara, lá da lanchonete do RAI. Ah, essa menina aí é funcionária do RAI, que está oferecendo aí prato de comida R$5. R$5, olha aí, o RAI deve estar muito contente com isso, ouvindo uma propaganda da quentinha de R$5, vindo de quem? Da boca do furacão do Rádio Massapê. É bom que saiba que aqui, através da internet, cobre todo o país. O planeta Terra, o planeta Terra, né? Nós temos também, muito obrigado, Maria Oliveira. Você que é funcionário do RAI, também uma boa noite toda especial para o RAI. Fala em boa noite, daqui a pouco eu vou dar vários boa noites. Há muitas pessoas que ficam conectadas com a gente, de Luciano, dá uma boa noite para mim e tal. Então eu quero dizer para vocês que não se preocupem. Daqui para o final do programa, eu vou falar a respeito de muitas pessoas que estão antenadas no programa. Ocelo Silva entrou no programa. Muito obrigado por você ter conectado com a gente. Maria Oliveira, boa noite. Eu pensei que fosse minha filha, mas aí deve ser uma outra Maria. Muito obrigado pelas lives que vocês estão emitindo para a gente. Uma curiosidade.
Eu sei que o Roberto não saca muito essas coisas, saca outras coisas, mas o programa é muito eclético e a gente tem uma variedade de informações. Eu trabalho em cima de muita cultura, curiosidade. Por exemplo, a música Bet Get, dos Beatles, foi a primeira música gay que o mundo conheceu, porque existem muitas músicas aí que na época da parada gay em São Esse Paulo... conjunto foi um sucesso absoluto. Pois é, então Beth Get é a música dos Beatles, que foi considerado a primeira música gay de toda a história do mundo. E essa música, até hoje, encontra-se 200 versões diferenciadas para as pessoas deliciar. Uma outra notícia que eu queria dar para o grande público, pouca gente conhece essa pessoa, é o Serguei. O Serguei é um grande roqueiro brasileiro que morreu agora no dia 7/6 de 2019. Ele é de Saquarema, no Rio de Janeiro, e morreu aos 85 anos. E ele foi a única pessoa no Brasil que trouxe Janis Joplin. Janis Joplin, a maior cantora de blues, de jazz do mundo. Então, o Serguei trouxe a Janis Joplin e levou diretamente para Salvador. E lá em Salvador, ele teve um romance com ela. Então, foi uma coisa muito marcante na vida do Serguei. Continuando a entrevista com você, Roberto, vamos falar mais da Voz do Município. Eu gostaria que você falasse um pouco da Voz do Município. A Voz do Município é um órgão, primeiramente, particulares, seu Amadeu Albuquerque e o Zaguiar. Era porta-voz da União Democrática Nacional. Depois, prefeito, não sei se foi o Antônio Frontaguiar, encorajado pelo desejo de seus amigos e corregionais, ela ficou nas mãos da prefeitura. Era um órgão de publicidade que dava cobertura total aos acontecimentos sociais, às notas fúnebres, convites de festa e engrandecia as feiras no mercado público, quarta e sábado, feitas pelos aqueles que vinham da serra, serranos e sertanejos, e faziam a feira nesta localidade. Conforme o início da entrevista, fazendo a explanação da sua entrada triunfante e gloriosa aqui no programa, eu falei mais um pouco da Voz do Município. Eu falei no João Arruda, falei no Ogel. Essas pessoas... Eudson Carneiro, que era o barbeiro. Essas pessoas eu convidei. Por exemplo, doutor Ragnar Silveira. Eu tinha um programa noticioso. Quando eu não podia fazer, doutor Raimundo Nato Silveira e Assis Olímpio fazia. Tinha o João Arruda, que cantava e também era locutor. Tinha o João Arruda. E, além do mais, pessoas outras, o Nandi Celeiro, que também embelezava. O que mais me encantava nesta emissora, que fiz um show fantástico, foi a Benedita Ribeiro, casada com Costinha, filho do seu Donato Costa. Portanto, isso muito me engrandeceu, me enalteceu e deu uma evidência tamanha nesse grande show com a Benedita Ribeiro. Roberto, e na época nós tínhamos 4 amplificadoras que cobria todo o centro da cidade. Uma ficava em cima do Educandário Nossa Senhora do Carmo, na Coluna da Hora, e uma na Pinote da Praça de São Francisco. Eu achava... Era uma cobertura total dos acontecimentos de Massapê. Tudo que nós anunciávamos, não havia dúvida. Era ouvido por todos os massapenses. Eu achava que havia também uma amplificadora no alto da Boa Vista, mas não. Não tivemos aí. Ela espalhava a sua voz, a sua música, até o pé da serra. Até o pé da serra? Era uma coisa impressionante. Que hora começava a cobertura? Muitas vezes, 8 horas da manhã e até às 10 horas. Ah, eram duas vezes ao dia? Não, 8 às 10. Muitas 10. Das vezes nós fazíamos um programa noturno. Isso aí... Eu me lembro noturno, mas de dia eu não estou lembrado. Eu fazia de 8 às 10.
oferecido aos serranos e sertanejos que faziam a feira dessa localidade. Na época, a feira era muito maior Era, que hoje. guarda. E dia de quarta sempre era mais fraca. Eu acho, Mas o a de seguinte, sábado- que agora eu acho as feiras mais completas. Existem mais produtos para que a pessoa possa consumir. Eu acho a coisa muito diferente. Existe a facilidade das frutas e verduras em nossa cidade. Na época era escasso. Era escasso, não há dúvida, traziam dali pela serra, e os sertanejos tinham uma presença marcante sábado e quarta-feira em nossa cidade. Nessa época, havia uma coisa curiosa, que vinham muitos jumentos trazendo as mercadorias Lógico. para ser vendido. E os Isso. jumentos eram todos atados, né, para eles não fugirem. Equipados. Era colocado aquela corda. Eram equipados. E quando o trem que vinha de Camusim ou de Sobral, que passava nessa hora, eles ficavam todos querendo se desamarrar com aquela zoada do trem. Você lembra de tudo isso? Eu me lembro muito, até que o trem atropelou, um rapaz matou na linha, o jumento parou e não saiu. O trem apitado não adiantou nada, ele morreu. Rapaz, Saiu morreu e o jumento também, né? Também, todos os dois morreram, porque o jumento não tem juízo. O trem apitava, ele não saiu do lugar, e o rapaz em cima não pôde nem pular. Não pode nem pular. Mais algumas curiosidades que eu gostaria. Por exemplo, você sabia, são necessários, Roberto, 60 anos e não 9 meses para fazer um homem? Você sabia disso? Não. Interessante, não é verdade? Faz o quê? Eu vou repetir. São necessários 60 anos e não 9 meses para fazer um homem. A idade de quem faz, né? É verdade. Outra coisa, todo mundo quer viver muito tempo, mas ninguém quer ser velho. É verdade, Roberto? Rapaz, eu não me curvo a dizer que tenho 84 anos de idade. Não me nego, não. E se você é velho, isso aí é que tem que assumir a sua postura. Se você é velho, é velho. Se é novo, é novo. Sempre você foi uma pessoa muito positiva. Eu sou realista. Realista. Eu não pinto cabelo, porque eu acho isso a indecência. Acho ridículo. Acho ridículo. Tem que ser natural. É natural. É cabelo branco, é cabelo branco. A idade é irreversível. Irreversível. Não há dúvida. É verdade. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa somos nós. Nós mesmos. Não é interessante isso? Não há nem dúvida. O amor é eterno. Ou então não é amor, Onde ele é cultivado. quando ele é cultivado. Quando ele é bem tratado. Quando ele não é bem tratado, não é amor. Adeus, amor. As crianças reinventam o mundo para você. Isso é As interessante? crianças são a força viva. É a beleza e a grandeza As crianças. de uma casa. Uma criança diverte, alegra e anima a pessoa. Você concorda? É necessário. A necessidade básica do coração humano durante uma grande crise, você acha que é uma boa xícara de café? Não, eu acho que tem remédios suficientes para contornar essa situação. Café não, café é cafeína. Ao contrário, ele até é prejudicial ao coração. Vê se você entende isso aqui. Advogados e pintores depressam, mudam do branco para o preto. É verdade? Eu não sei, é um advogado de quem? Eu vou ler de novo. Advogados e pintores. Bom, os pintores mudam, porque eles pintam, eles fazem os que eles Então querem. você entendeu o espírito Não há da dúvida. coisa. Agora o advogado atua, né? Não é pintor. O pior crime que um governante pode cometer é tirar a esperança do povo. Isso aí é uma decadência. Isso aí é o fim da carrocinha. As únicas pessoas realmente felizes são as mulheres casadas e os homens solteiros. O que, é que você Eu acha acho disso? que feliz isso se constitui na vivência do casal. Eu acho que a alegria que tem a mulher casada, o homem às vezes também tem. Eu não vejo diferença nenhuma. Eu acho que se consolida o casal, então, se é feliz, é feliz. Se não é, não é feliz. É Acabou. verdade. Roberto, continuando a nossa entrevista, me fale um pouco da usina
de energia, sem esquecer do Tibanda, o maior eletricista da nossa cidade. Não há dúvida. Eu chamei muito da voz do município. Alô, alô, Raimundo Banda. Fale agora também. como se você estivesse chamando ele. Alô, alô, Raimundo Banda. A sua presença é necessária. Não importa que falta energia. Alô, alô, Raimundo Banda. Caiu um fio desse instante e requer imediatas providências. E a usina era movida por um motor. Eu, muitas das vezes, saía à tarde para a usina para ver se tinha condições de haver luz. Por exemplo, na chegada da senhora de Fátima, foi um problema seríssimo. O prefeito era Antônio Frota Guiar. Você não sabe o empenho, a luta que ele travou para poder ter luz pela manhã aqui na Igreja da Matriz. Foi uma luta muito grande, né? Grande para recebermos condignamente a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Foi trazida pelo padre Palhano. Que Pedro Mendes, meu tio, irmão do meu pai, foi quem fez a salvação. Do púlpito, ali da Igreja da Matriz. A sua memória continua espetacular. Não há dúvida. Tenho 84 anos e estou dentro das normas estabelecidas pela vontade de Deus. E é, sem sombra de dúvida, ter coerência. E, além do mais, saber das coisas. Né? Roberto, na época da energia, já que nós estamos falando do Tibanda, na fonte da usina da energia aqui, na verdade, é um patrimônio, né? Aquele prédio não deve ser patrimônio. mexido, né? Ele tem pessoas morando lá, não está mexido, não. Não tá mexido. Ele traz a história real da energia que tínhamos em Massapé. Depois, o Olimar Pontes, como prefeito, trouxe a energia de São Paulo. Certo. Da Mas na usina. época da usina, de que hora até que hora nós tínhamos energia em Massapé? Muitas das vezes até às 10 horas, de 6 às 10. Nós ficávamos o dia todo com energia? Não, Começava que só à hora? noite, 6 horas da noite ou 7 horas até às 10, 11. Quer dizer que durante o dia não tinha energia. Não, tinha não. Como é que fica a geladeira, o Não, ventilador? isso aí se fosse a gás. E o ventilador não O existia. ventilador isso nem existia. Nós não tínhamos nenhuma condição, a não ser à noite, que tinha os ventiladores. Agora, a usina, energia, a cidade, era na parte noturna. Eu me recordo muito bem quando o Olimar Pontes, prefeito, conseguiu a energia de Sobral. E eu, Você lembra o ano? quando o Olimar prefeito, e eu tinha um Gonçalo, tocava muito bem violão, Ah. eu ia para a esquina de Seu João de Lira. Uhum. Era uma noite festiva e muito alegre. Ele tocava e a Benedita Ribeiro cantava. Era empolgado, uma voz belíssima. Então, isso muito nos trazia uma alegria incontida. As noites, as escuras. Porque desapareceu a energia quando foi instalada de Sobral. A instalação vinha de Sobral, então tiveram que desligar a usina. E nós enfrentamos bastante a escuridão, e muitas das vezes até tem saudade, sinceramente. Não há dúvida. Eu queria que você me falasse agora, Roberto, a respeito da água. Antes de ser aberto aquelas crateras em Massapé para colocar as tubulações, antes, como é que as pessoas se viravam? Aqui acima, o vendedor d'água, o seu No jumento, aquelas seus âncoras, canecos, seus canecos. 4 que eles traziam geralmente, vendiam. Tinham os seus fregueses e muitas pessoas iam buscar lá nas cacimbas. A água era esse sistema. Depois instalou-se a CAGES. A CAGES. Então, com a CAGES, a coisa foi melhorando consideravelmente. Eu morava em Granja, mais ou menos em 1969, e minha família veio para Massapé, e eu fui morar onde hoje é a funerária São Francisco. E a primeira vala que foi aberta para colocar os canos, eu me lembro, eu era criança, e eu ficava pulando dentro das valas, aqueles canos colocados. Aí a gente notava que o progresso estava chegando a Massapé, não é verdade? Não há dúvida. A situação era crítica no problema da água de Massapé. Então, é a CAGES. Que a dela é muito boa coisa. Mas até hoje nós temos problemas de água aqui em Massapé.
Não só em Massapé, mas em outras cidades. Falta constantemente. Não pode ter um acontecimento vibrante, festivo em Massapé, que é o resto do Forte Água. Isso aí é normal. Eu não sei por qual motivo. Mudando um pouco de assunto, Robério, vamos falar de duas duplas que existiam em Massapé, muito polêmica. Vamos falar primeiro da Débora e da Maria Olímpia. Isso é figura. Me fale um pouco dessa dupla Maria de Olímpia, moças velhas que não casaram. Maria Olímpia era uma coisa interessante. Atuante da rua. Era muito, como é que se diz, maltratada. Por que era As maltratada? pessoas o respeitavam e era muito irritada. Pelo menos a Maria Olímpia, eu acompanhei a sua trajetória. Parece que ela tinha um profissionalismo de consertar sombrinhas, você lembra disso? Ela era profissionalizante. Ela fazia esses concertos em guarda-chuvas, em Guarda-chuva. sombrinhas, Isso. não há dúvida. E você lembra que ela criava uma quantidade muito grande de gatos? dentro Não de me lembro, casa? isso aí não me recordo. Não me lembro. Eu só sei que a 490 que criava pomos. Aí era uma coisa impressionante em Massapé. E a Débora e a Maria Olímpia, você lembra onde ela morava? A Maria Olímpia, eu não sei, é muito difícil. Ela morava naquela casa vizinha à casa do expedito, do seu Biratã, Era as moças lá era daquela periferia. naquela periferia. Entre a casa do Vicente Lira e a casa das irmãs do seu expedito. Não há dúvida. Agora vamos falar da Toninha e Araci. Era você uma sabe sobre dupla ela? fantástica, não há dúvida. Era impressionante. Sempre o Gerardo Cunha era a figura expressiva que acuava elas. Muito bem. E elas partiam célere. Aliás, eram inconformadas, com justa razão. Muitas das vezes criticavam o irmão, o Histório Pontes, que eu acho que ele era um homem digno de respeitabilidade, mas elas verdadeiramente revoltadas com a situação que viviam, né? Desprezadas. Então, havia a reação natural do ser humano quando é desprezado. Era irritante, era polêmica, gostava muito de criticar as pessoas. Eu sempre estava com ela no banco da praça. Sempre, né? Sempre sentava o Chico Alves com elas. Eu ria muito das presepadas dela, que eu não posso citar aqui. Agora, Roberto, vários autores de livros já escreveram sobre a história de Massapé, mas nunca incluíram Maria Olímpia e Débora Não, e a Toninha Araci. eu li Por o quê? Oswaldo Aguiar, Ele falou? 2 edições Não falou. É uma história real da cidade. Ele não colocou isso. Tinha uns que falaram em Milton e Cleia. Né? Milton e Cleia Isso aí foi uma uma coisa... coisa acontecida que a Massapé lamentou na época. Né? Então, eles escreveram sobre isso. E outros fatos que nós presenciamos, mas muitas das vezes preferindo não publicar. Certo. Por exemplo, o caso do Luiz Cunha, ocorrido aqui em Massapé. Foi aquela morte, né? Naquela morte, nós nos prevenimos e jamais iremos fazer qualquer referência, porque os próprios escritores evitaram este acontecimento. Xixo Tremal também, que é escritor, lançou um livro recentemente, na Câmara Municipal de Massapé. Doutor Raimundo Donato Silveira, médico, Lançou também? me mandou 2 edições de jornais, de livros, ele de uma inteligência rara, não resta a menor dúvida. Tem o Abdias Lima, que era funcionário do Banco do Brasil, também escrevia muito, escreveu sobre Massapé. Roberto, agora eu vou falar um pouquinho a respeito de um membro, um participante, um Beatles, Paul McCartney. Você sabe que a banda Beatles foi a banda mais importante. Foi um sucesso absoluto. E o Paul McCartney, 78 anos de idade ele tem no momento. E ele diz o seguinte: tocar renova e repele o baixo astral. Ou seja, para você não ter um astral negativo, é muito melhor você tocar do que não tocar. E ele Isso aí eu admito, é como você ter o microfone.
Se eu usar o microfone todos os dias, Renova. eu renovo, eu vibro. Se tirarem o Se microfone tirar o das suas microfone, mãos, é o fim da carrocinha. você murcha a bola. Não há dúvida. Eu não tenho mais entusiasmo e nem alegria. Só pelo É microfone. porque o microfone, para mim, é a segurança, a estabilidade. Então, voltando a falar sobre o Beatle, o Paul McCartney, os Beatles, ele diz, né, o Paul, os Beatles foram os inventores dos shows de estádios. Queríamos viajar para lugares distantes, segundo ele, né? E encontrar o nosso público. Ele fala mais. Segundo Paul, não há mais conflito de geração. O músico britânico se diz realizado por reunir famílias com sua música. Para ele, cantar em estádios no Brasil é a continuação real do sonho dos Beatles quando eles estavam juntos. Ele fala mais, os Beatles queriam vir ao Brasil, que tinha uma imagem, somente achava que aqui só rolava, o paraíso daqui era samba, carnaval e futebol. Então, eles não conseguiram vir ao Brasil porque eles achavam que aqui era só samba, futebol e carnaval. Continuando a entrevista com você, eu gostaria que você lembrasse dos grandes jogadores da época de rapazinho. Como é que era o nome dos jogadores? Mas, algum nome, algum jogador aqui de Massapê pensei. fez destaque lá fora? Eu gostaria que você dissesse. O Eduardo Júnior, Alcide Júnior, numa época, seu Luiz, que era funcionário do posto de saúde, era goleiro de atuação brilhante. Uhum. Nós tínhamos bons jogadores, nomes que empolgavam, não resta a menor dúvida. Depois é que eu passei para esta época do Popó, do Maí, do Chicane Assada, do Mucura, e muitos outros, inclusive eu fiz parte Cabo Dulce. da equipe aqui. Cabo Doce, não há dúvida. E o grande goleiro que Massapê teve, Tinha um lembra? caceteiro. Caceteiro. Grande goleiro. Grande goleiro. E eu fazia parte da equipe massapense. O último jogo que eu fiz foi contra o Guarani. Já que nós estamos falando em futebol, em jogadores, Adilson Porto foi um dos grandes Craque craques do futebol de salão. do futebol de Foi salão. uma coisa louca. Você lembra o nome Os Anjos, né? Os Anjos. Os Me Anjos recordo muito jogou, aliás, os Anjos jogou até em Fortaleza, Olha, ganhou não, vários uma campeonatos. equipe de grande estrutura, de jogadores. Ele tinha um irmão, como é o Gilson, é o irmão dele, O né? irmão dele. É outro também grande jogador. Futebol de salão. Com isso, nós estamos prestando uma Tinha homenagem. um louro também, craque de futebol de salão. Era, né? Era. Eu queria mandar uma boa noite toda especial para o meu amigo Raio, mais uma vez, que vende quentinha a R$ R$5. Fica em frente à rodoviária. Não há dúvida. Está todo mundo lá ligado. no programa. Elas, meninas, As meninas que trabalham ajudam, lá. que são funcionárias do raio, o meu abraço muito fraterno. Disseram, em homenagem ao Roberto Mendes Carneiro, nós vamos parar para ouvir o programa. Olha que Isso coisa muito linda. me agrada e me satisfaz. Olha como está. Pois é, cheio de life, né? Queria mandar também uma boa noite toda especial, mais uma vez, para o meu amigo Felipe Mauriende, que se encontra lá em Vitória, no Espírito Santo. Ele vivia com o Kiki, né? Não, o Quinquinha É que- era o pai dele. É o pai dele. Eu me lembro, me recordo muito. Ele trabalhando lá na oficina. De fazer alianças, Muito bem. corrigir defeito de cordão de ouro. Isso aí eu aconsei muito. E Pois o é. Felipe era um rapaz muito inteligente. Rapaz, o Felipe é um rapaz muito inteligente. Muito O inteligente. pai dele foi o melhor ourive que Massapê já teve. E que foi um sucesso. E Tinha o ele filho dele. ensinou. Tinha o filho dele. Casado com a Celina, que no momento eu não me recordo o Filho nome. do Quinquinha. E é casado com a Celina. Rapaz, muito bom. Era muito bem visto. E o Onofre seguiu as pegadas dele. Não há não foi? dúvida. O nosso foi o grande Orive. E foi tudo explicado Tudo pelo explicado, pelo pai do foi filho. orientado orientado. por ele, pelo Quintinho. Nós também queríamos mandar uma boa noite toda especial para o Mazin, lá em Messejana. Ele, que é um grande amigo meu. O meu irmão Mauro Lira, para minha Lídia, minha filha, para Mariá, para o Ronaldinho, lá em Granja.
ele está nos ouvindo nesse momento. Boa noite toda especial para você, Ronaldinho. Terça-feira estamos aí juntos, beleza? Também para o Ocelo, um cantor de banda daqui de Massapê. Queria mandar também uma boa noite toda especial para o Brisa, que não perde um programa. Brisa. Nosso. E o filho dele, o Jader, está morando lá no Rio Grande do Norte. Tá morando Passou lá. no concurso e todos os programas de segunda-feira, ele está conectado. Eu estou mandando uma boa noite toda especial para ele. Também para o Expedito, para o Ronaldo, para o Adalto, para a Petronilha, minha amiga, para o grande Boinha, que é seu amigo. Não há dúvida, o Boinha é a graça. A graça é a animação da rodoviária, não há dúvida. O Boinha saiu da rodoviária, a rodoviária tem graça? Está lá apagada. Enquanto ele não retornar, a alegria está distante de chegar. Então está na hora de você pedir, Zé, dê a chave para o Boinha voltar, Essa alegrar é a uma coisa rodoviária. particular que eu não quero me envolver, Você não quer se mas acho que a devia ter dado. devia ter dado, né, não? Não há dúvida. A rodoviária está triste, Triste. sofrendo com isso, não é verdade? Está obscura. Obscura. Também uma boa noite para o Zé de Preto, que é o da loja, né? Gente muito Zé boa. Loura. Zé Louro Zé Louro. é gente de primeira qualidade. Boa noite também para o Neto, que é o esposo da minha filha, Mariá. Para o Nonato Medeiro. O Nonato Medeiro é um grande ouvinte do programa Luciano e meus o Nonato convidados. Medeiros. É um grande gente ouvinte. boa. Nesse momento ele está conectado com a gente. E vamos dar continuidade. Eu queria, Roberto, que você me falasse o seguinte. Essa história, sempre você comenta para um e para outro em Massapê. Me fala do desafio que você tiveste com os cardiologistas que quiseram operar o teu coração e da sua relutância para não concordar com essa intervenção. Me conta aí, como é que foi? Eu tive um problema de pressão baixa, fui para o Instituto do Coração e fiz o cateterismo, né? Aham. Assinalaram de que eu tinha 2 vezes entupidas. Pois não. Queria me operar. Sobral me dava 3 meses, eu fui a Fortaleza com o filho, que é o Roberto Júnior, Certo. e lá o Raimundo de Albuquerque, meu cunhado, e lá o médico fez os exames e disse que me dava uns 4 meses. Eu digo, rapaz, eu vou fazer. Que ano foi isso, Roberto? Ah, não me recordo não, foi logo no início que eu estava até da... 10, 15 anos atrás? Mais disso, mais de 20 anos. Então eu disse, não, eu não me opero. Eu vou apelar para Deus, que é soberano, é quem decide, é quem nos colocou no mundo, e é só ele que nos tira. Eu não me opero, não. Vocês estão me dando muitos dias. 4 meses são 120 dias. Está ótimo, eu faço o que eu quero. E até hoje, graças a Deus. Você acha que você merecia uma pesquisa científica para saber que você desafiou os quando entro no cardiologistas? consultório do Zé Maria Multialverde, ele diz, Roberto, o homem que desafiou a medicina. Toda vez que eu entro, Roberto, meu querido, o homem que desafiou a medicina. Eu não fiz. Eu fiz cateterismo, mas não me operei da ação. Colocar 2 pontes de saber. Eu me neguei, tanto em Sobral como em Fortaleza. Estou aqui, graças a Deus, com 84 anos de idade. Eu acho que essa história começou há 15 anos atrás, mais ou Isso é menos. mais de 15 anos. Mais de 15 anos. É porque Desafiou realmente a medicina. Não há dúvida. E me disseram que você anda no seu bolso 24 horas, um comprimido. Se por acaso você passar mal, você bota debaixo da língua. Como é que é essa? Isordil. Você usa, agora tem que saber se a sua pressão está baixa. Porque ele é violento. É como substrato. Eu coloquei debaixo da língua, sem saber como ia a pressão, e passei horas amargas na rodoviária. Fui levado pelos meus filhos, Amadeu Rubi e Carlinho, lá para o hospital, mas chegando lá, saí andando. E fui atendido por um médico, uma médica, e estou aqui. E no mesmo dia que eu senti isso, eu fui para o escritório Bar da Conceição. E lá eu vim para o Robson. Saí às 11 horas da noite. Mas você não toma bebida nenhuma, né? Não, não bebo não. Foi recomendado pelo médico. O médico me recomendou, você quer viver mais? Quero. Pois não bebo. E nem fumo, eu nunca fumei. Não é agora que eu vou fumar. Você sabe quem é que está nos vendo nesse momento e ouvindo? Coriolano Silveira, lá Juiz, em Belém, Juiz. do Pará. Estou bem aposentado, né?
Manda aí uma boa noite É, especial para boa noite ele. pra ele, Você lembra muito bem, foi seu amigo. Quando o Bernardo Silveira, meu homem, tinha uma atuação brilhante nessa cidade. O Coriolano era inteligência, Inteligência, né? não há dúvida. Era inteligente a toda prova. O Carlinho também, seu filho. Ah, É uma das é uma grandes sumidade. inteligências O do cara nosso é uma sumidade. E é professor da faculdade do Luciano Feijão. Luciano Feijão. E Segunda e coordenador, terça né? vez. Foi. Foi Já coordenador. não é mais. Ele é autofuncionário do Fórum do Fórum de Doutor Massapê. Luiz Carlos Margarida aqui em Massapé. E ele vai estar no programa Luciano e meus convidados em julho, que ele me falou que vai tirar as férias normal do Luciano Feijão, né? É. Que é as segundas e Julho é terça-feira. as férias. Ele dá aula. Ele disse que não poderia estar Segunda e comigo terça ele dá segunda-feira. aula. Ele disse, Luciano, em julho, a primeira folga que eu tiver, pode me agendar. Então, para mim, será uma honra. Para todos que estão nos vendo, também será uma honra. É uma capacidade. Mas... Expedito Frota Neto está aqui antenado com a gente, olha. Expedito Frota Neto, eu acho que ele é da saúde, né? É sim. É, Max sim. Canuto também, muito obrigado, muito Max. grande Por comerciante, você estar Homem antenado. austero, sincero, amigo. O Max é gente de primeira qualidade. Esposa da Betinha. Aristide Costa. Alô para o meu amigo Robério. Sabe quem é Aristide Costa? Ele deve ser um filho da família Costa, né? Não sei se é Aristides, eu sei perfeitamente que não sei se é filho do seu Nonato, filho do seu Pílio. Eu estou assim, alheio, porque são tantas costas que eu não sei nem. Boa noite também, todo especial para uma pessoa que está antenado. Lá em Foz do Iguaçu, é o Gaújo. Da onde está lá? O seu Zé Araújo. É o da. Gaújo é irmão do Totônio. É advogado, né? Advogado. Advogado, De renome. renome. Cara que é maravilhoso, né? É uma dúvida. Tem o seu nome feito na história lá em Foz do Iguaçu. Já que nós estamos falando de cardiologia, coração, tudo isso, eu queria falar para você a respeito dessa matéria. 5 gramas de sal é a quantidade média diária preconizada pelas novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Nefrologia e Hipertensão. Você sabia disso? 5 gramas? Agora eu Você sei. come quantas gramas por dia? Eu não sei, eu não sei quantas gramas, não, mas está aí, se você quer estar com a pressão baixa, é só tomar uma colherzinha de sal. É uma coisa impressionante. Impressionante. Aumenta imediatamente. E é com leite, né? Que dizem? Pode tomar com o que quiser. O que quiser, né? Contanto que você tome sal. Agora, se você reduzir para 5 gramas por dia, você tem uma redução de 10% da pressão arterial. Ou seja, tua pressão arterial melhora 10%. Sendo que o sal que aumenta a pressão. Que aumenta a pressão. E reduz também em 15% nas mortes por derrame cerebral. Não há dúvida, isso aí é a pressão alta, rapaz. O AVC poderá surgir a qualquer instante. A pressão tem que ser controlada. Do contrário, ele vai para o beleléu. Vai para o beleléu. E reduz também 10% dos óbitos por infarto por miocárdio. É infarto do miocárdio. E é muito prejudicial acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? É 1,5 milhão de brasileiros hipertensos livres de medicamento. Ou seja, isso aí é para quem usa os 5 gramas de sal por dia. E para encerrar, o aumento de 4 anos que a pessoa terá no seu final de vida, se você usar o sal com moderação. Romero, eu gostaria de falar um pouco agora dessa matéria, que é muito interessante, onde o Silas Malafaia também entra nessa jogada. Os preferidos do turismo gay, saiba bem, dado a Associação Brasileira de Turismo dos Gays, Lésbicas e Simpatizantes, que é GLS, apontam um crescimento de 20% no ano do turismo gay. As lésbicas preferem lugares calmos, discretos, para viajar em grupo de casais, enquanto os homossexuais masculinos buscam agitos em grandes centros urbanos, diz Oswaldo Luiz Farias, diretor de marketing do Gay Travel Brasil, que é GTB, operadora que atende a mais de 300 agências de viagem
aqui os destinos mais procurados pelos homossexuais do Brasil e do mundo. Eu vou ler os destinos mais procurados dos homossexuais no Brasil, primeiramente no Brasil. Rio de Janeiro em primeiro lugar, São Paulo, Florianópolis, Salvador e Recife. Já no exterior, em primeiro lugar que os homossexuais gostam de irem Buenos Aires, depois vem Nova York, Madrid, Miami e Paris. Hoje a gente tem uma respeitabilidade dentro da prova, lésbicas e gays, porque eles têm uma atuação brilhante. Claro, eu A também. gente combate, eu acho que cada qual segue o seu destino. E aí, E respeito muito aquilo que você escolheu. certo. E, segundo Silas Malafaia, o Brasil não é homofóbico. O pastor diz que Deus não acerta as contas de quem gasta mais do que ganha e condena as leis contra a homofobia, que considera iniciativa de ativistas gays de olhos nos cofres públicos. Essa matéria... Você sabe que a homofobia é gay, né? Claro. Não só gay. Eu sei, é lésbicas também. A pessoa de Tem cor, homofobia de cor, aquela que é de escolha, é o cadeirante. aquilo tudo. Tudo isso é homofobia. É que você... É uma discriminação discriminação generalizada. generalizada. Isso aí é um fato. Então, essa matéria que eu estou lendo é de 6 de junho de 2012. E o Malafaia termina a matéria dizendo o seguinte: não pensem que Deus vai ficar cuidando das pessoas como se elas fossem bebês. Aí ele diz: desço a mamona nesse tipo de conversa sem futuro. Palavras do Malafaia. Então, Roberto, nós estamos chegando quase ao final do programa. Não há dúvida. Isso está sendo muito bom. Olha, mas o programa não terminou, nós temos mais 8 minutos de programa e as lives continuam aí a todo vapor, mostrando que a sua presença aqui está dando uma audiência maravilhosa, entendeu? Quem quiser... Eu agradeço sensibilizar as pessoas que estão porque entrando em contato com você, porque nunca isso aconteceu. Ó. muito me gratifica e me honra. E a gente faz rádio com o intuito de bem servir. Existem os descalabros, existem as diferenças, existem, às vezes, palavras que não convencem as pessoas. Mas a gente procura, dentro das nossas possibilidades, atuar com brilhantismo em defesa das instituições democráticas. Eu vou ler agora uma matéria, que é a última que nós temos aqui, o valor da vida espiritual. O que é que você entende por o valor da vida espiritual, Roberto? O que se refere aqui, mas é a maneira de sua vivência, Muito bem. é aquela maneira que você vive de bem servir. Não resta a menor dúvida que você tem uma participação ativa na comunidade. Você se dedica à espiritualidade. E, além do mais, tem uma coerência de procurar, dentro de suas possibilidades, fazer o bem e não perguntar aqui. Muito bem. A matéria diz o seguinte, ó, valoriza-se demais o corpo, as práticas exteriores, enquanto muitas vezes a alma fica esquecida e assim mais propensa às doenças espirituais, que são muito mais fortes e dolorosas do que as doenças físicas. Não há dúvida. Espiritual como é que se diz? É a sua estabilidade. Roberto, você acha, essa matéria aqui tem muito a ver com essa pergunta que eu vou fazer, você acha que as pessoas estão muito longe de Deus? Se afastaram de Deus? Qual foi o motivo? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil é um país muito católico. Aqui em Massapê, por exemplo, você vai à igreja, é superlotada. É a demonstração da religião católica. Não há dúvida. Eu acho que o povo de Massapé é muito católico, não está divorciado de Deus, ao contrário, ele está muito próximo de Deus. Agora, existem as diferenças, né? Não há dúvida. Que tipo de diferença você acha? Tem pessoas que não rezam por outra religião. Então, por exemplo, eu acredito piamente em Nosso Senhor e Nossa Senhora. Já tem crente que não acredita em Nossa Senhora, né? Eu respeito essa posição deles. Agora, eu acredito piamente na virgindade de Nossa Senhora.
E o que é que você acha dessa quantidade de denominações, essa quantidade de religiosidade que existe? Isso aí eu acredito que é um descontentamento. Muitas das vezes, as dificuldades. Eles acham que indo em encontro de outra religião, encontram a paz e a tranquilidade. Isso é um fator das pessoas que não têm ainda a inteligência necessária. E essa migração do catolicismo, dos católicos para outras denominações, você acha que está acontecendo isso? Por quê? É porque muitas das vezes desacreditado. Você vê aí pedofilia de arcebispo, de bispo, afastado pelo Papa Francisco. Verdade. Isso é um descrédito da religião. Então o pessoal fica, e o negócio não está dando certo. Vamos mudar de puleiro. Aí sai para outra religião. Mas você há de convir que em toda denominação, em toda religião, existe essas pessoas do bem Do e mal. essas pessoas do Não mal. há dúvida. Existe o católico bom, existe o católico ruim. Existe o crente bom, existe o crente ruim. Isso não há dúvida. E o que é que você acha que a gente deve fazer para nos tornarmos uma pessoa bem espiritualizada? É nos Para se conceitos controlar. árabes que só Deus e Nossa Senhora é que poderá solucionar os nossos problemas. Se você é um bom católico, preserva, não há dúvida, a integridade, você é bem sucedido com Deus. Eu sou católico, não há dúvida, mas eu acredito que o povo brasileiro é católico. Não há dúvida. A maioria, né? A maioria, não vejo a menor dúvida. Mas está havendo uma migração Migração, isso é, muito está grande. vendo, isso não há dúvida. É o descontentamento. São as coisas que ocorrem. Isso aí, o problema de arcebispo, bispo, afastados com pedofilia, está aí, desmoraliza a religião. Desmoraliza. Não há E o dúvida. que é que você acha desse trabalho muito bonito que o Gerardinho tem implantado? Isso aí, Está rapaz, implantando dentro o Gerardinho dessa religiosidade, é rezando um o texto. advogado que eu convivi com ele na Justiça do Trabalho. É um rapaz de credibilidade. É um rapaz que prima pela pobreza. É um advogado que não aceita causa, que vê prejuízo à sua pessoa. Então ele tem uma atuação brilhante. E essa instalação aqui da Web Rádios Céus, né? Certo. Isto é uma vitória alcançada por todos nós passapenses, que devemos ser gratos a ele, porque a nossa cidade vai de mundo afora, né? E nós estávamos muito carentes de uma ação, uma atitude dessa para o Gerardinho Soares, fazer tudo isso. E esse não gesto nada. dele nobre. Ele procura ajudar os pobres, não resta a menor dúvida. Eu observo a sua atuação brilhante, ele procura, dentro de suas possibilidades, atender a todos, sem distinção de cor. Isto é muito agradável. Termos um advogado de uma atuação tão brilhante como ele, voltado para o bem-estar coletivo. E nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria de agradecer você e as suas despedidas para o grande público do Brasil e do mundo. Eu manifesto o meu mais profundo agradecimento a você. Muito Ele me obrigado. trouxe aqui, eu te fiz contato, que isso é muito importante Certo. para nós, que fazemos imprensa. Eu faço da Rádio Marques Liberal, e isto faz com que a gente se aprofunde nas notícias, apresentando-se no meio de divulgação através da internet, né? Tá vendo? Isto muito me gratifica e eu, sensibilizado, agradeço a você e o doutor Zé Gerardo, que trouxe este empreendimento que enaltece e engrandece Massapê. E está terminando, todos os programas que eu faço aqui, eu enalteço o nome dos radialistas de Massapê, é o Denis, Alberto Mendes Carneiro, Jorge Costa e Calado. São os atuantes das emissoras daqui. Pois, Mas essa comunicação de web rádios, isso é uma coisa impressionante. O doutor Zé Gerardo teve a ideia maravilhosa. Sou um homem da capacidade, da sua integridade. Trabalhei com ele na Justiça do Trabalho. Sei da sua personalidade marcante. Deixou a capital cearense e veio conviver com os seus conterrâneos. mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus.
todos que estão aqui na live. E muito obrigado mais uma vez, nosso amigo Gerardinho. Obrigado a você e boa noite. Segunda-feira, às 19 horas, estaremos de volta com o programa Luciano e meus convidados. Foi muita gente. Fechou? Senhor?